Bom dia, Deus abençoe. Quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero hoje falar um pouco sobre atalaia, a função do atalaia, daquele que é convocado e chamado por Deus para anunciar a sua palavra sem negociar, sem tirar e nem pôr, para falar aquilo que Deus diz. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Quanto a ti, pois ao filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes os avisos. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falar para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do teu caminho para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, tu, porém, terás livrado a tua alma. Amados, a função de Ezequiel, do atalaia, que ele foi chamado para ser na parte de Deus, é anunciar e falar sobre o perigo que está por vir. E o que Ezequiel tinha que fazer? Ele tinha que anunciar a palavra de Deus, se fosse para bênção, se fosse para correção, se fosse para amor, seja ela para qual for. Se ele anunciasse a palavra e a pessoa se convertesse do seu mau caminho e não morresse, parabéns, ele tinha feito o seu papel. Porém, se ele não anunciar a palavra e aquela pessoa, a qual ou aquele povo, aquela nação que Deus tinha convocado ele para anunciar aquela palavra, e aquele povo morresse no pecado, o sangue daquela nação, daquele homem, daquela mulher, daquele povo estaria sobre as mãos de Ezequiel ou sobre as mãos do atalaia. Então, como atalaia inteligente que nós temos que ser, nós temos um simples objetivo, é de anunciar o que Deus nos manda. Porque o papel de conversão, o papel de mudança, de transformação não cabe a nós. Quem vai gerar isso na pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não falarmos, se nós não anunciarmos, se nós não pregarmos conforme ela tem que ser pregada, a pessoa não vai conhecer a verdade. Então, quando nós pregamos contra o pecado, a pessoa começa a conhecer o que é pecado. Quando nós pregamos contra a prostituição, a pessoa passa a entender o que é prostituição. Quando nós pregamos vindo da parte de Deus, alertando o povo contra a homossexualidade, o povo passa a entender o que é que diz a respeito desse assunto à luz da palavra, o que Deus acha disso. E como atalaia, como sentinela, como sal da terra sentinela, a igreja, nós temos a missão de anunciar a verdade e falar aquilo que Deus quer. Primeiro, para poder fazer a vontade de Deus. E segundo, para livrar a nossa alma. Porque se nós não anunciarmos conhecendo a verdade, a morte, o sangue dessa pessoa vai estar sobre nós. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você, sentinela, a não negociar e a falar a verdade, nada mais do que a verdade, seja ela boa ou ruim a quem for ouvir. Mas é o que Deus tem para essa pessoa, para este povo, para essa nação nesse momento. Porque o nosso Deus, ele ama. E o amor dele é capaz de nos corrigir, de nos exortar e nos dar uma condição melhor de servos de Deus. Eu quero ir para o céu, eu quero estar na glória. E eu não negocio o que Deus tem colocado no meu coração. E te convido também a não negociar o seu chamado de atalaia, de anunciar a verdade, seja ela aonde, como e para quem for. Faça isso e você vai entender o propósito que Deus tem para você, no seu chamado, aqui na terra, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, seja ousado, seja destemido, porque aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo, e essa palavra vai transformar vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus abençoe.